Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos vivendo dias difíceis, dias de adversidade, de turbulência, dias em que estamos iniciando o chamado período da grande tribulação. E é óbvio, que quando olhamos os meios de informação, os veículos de informação, nós não ouvimos nenhuma notícia favorável, É uma notícia pior do que a outra. É tragédias, é catástrofes, é obstáculos, é lutas, é peste, é fome, é guerra. E quando a gente começa a ouvir tantas notícias dessa forma, aparentemente a gente tem a sensação de que Deus abandonou esse mundo, de que Deus esqueceu que tem uma igreja aqui, que somos o seu povo, que somos o seu filho. Quem de nós nunca teve essa sensação? Meu Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo nesse mundo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo no nosso país? O Senhor não está vendo o que está acontecendo no meio da política? O Senhor não está vendo tanta mortandade? O Senhor não está vendo tanta maldade no ser humano? Muitas vezes, quando nós somos interrogados por um ateu, se Deus existe, por que existem crianças morrendo de fome? Se Deus existe, o porquê de tantas guerras? Nós paramos e ficamos até questionando. É verdade, Se Deus existe, se Deus é bom, por que está acontecendo tudo isso? Quantas vezes temos a sensação de que estamos sós, de que fomos abandonados, que fomos deixados nesse mundo tenebroso que jaz no maligno? E por que nós temos essa sensação? Será que Deus de fato não está olhando para nós? Será que Deus de fato não está vendo tanto sofrimento, tanta angústia? Quantas casas experimentou velório esse ano? Quem não teve um ente querido, um conhecido, um parente que morreu do Covid-19? É impossível, você encontrar um brasileiro que fala assim, não conheço nenhuma pessoa, nenhuma família, não tem um parente, um familiar que morreu, que foi acometido pelo Covid-19. Então é pensando nisso que Deus nos deu uma resposta estratégica para esse momento de adversidade, para esse momento de tribulação. E eu tenho certeza que esta palavra vai mudar o teu entendimento. Esta palavra vai te fazer entender que a realidade é essa, que tudo que você está passando, você já venceu. Que tudo que você está passando, Deus já assinou a tua vitória. E tudo isso que está sendo permitido por Deus é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É sobre isso que eu vou falar com você nesse instante e nesse momento. Antes, porém, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Enquanto eu estou falando com você, deixa o seu like, o seu joinha. E se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso lá no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Está aqui no topo dos comentários o link do meu Instagram. E se você tem sido abençoado por esse ministério, se tem sido uma fonte de bênção, você pode semear nesse ministério com as informações que estão contidas aqui no topo dos comentários. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Para embasar o que Deus manda eu te dizer, eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo de número 39. Ouça o que Deus diz para você. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa esta palavra. Porém, eu gostaria de me deter aqui em um versículo que eu vou ter como chave para o que Deus quer falar comigo e com você. Aqui o verso de número 37, bastante conhecido de vocês. O verso 37, ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você já ouviu esse versículo, eu tenho certeza, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas você já parou para perguntar? Que todas essas coisas? Que coisas são essas? Que ele está dizendo aqui, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Nós vamos ver estas coisas que ele está dizendo aqui, que por todas essas coisas somos mais que vencedores, nos versículos anteriores. Olha só, o versículo 36 está dizendo assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. O verso 35 ainda diz: quem nos separará do amor de Cristo? 1. A tribulação. 2. A morte. 3. A perseguição, a angústia, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então ele narra aqui uma lista aqui de adversidade, né? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Olha que relação triste. E ele está dizendo no verso 37 que é justamente por essas coisas que nós somos mais que vencedores. Essas coisas que Paulo está dizendo no verso 37, mas por todas essas coisas somos mais que vencedores, é por essas coisas que ele relaciona no verso 35. Ou seja, ele está dizendo que é justamente nesse período de tribulação, de peste, de fome, terremotos, maremotos, afronta, mortandade. Ele diz que é justamente por todas essas coisas que nós somos mais que vencedores. Por quê? Quantas pessoas tombou no meio do caminho? Quantas pessoas desistiram no início dessa pandemia? Quantas pessoas desistiram no meio dessa pandemia? Quantas pessoas foram vencidas por conta da crise do desemprego? Quantas pessoas tiveram o seu lar dizimado? Quantas pessoas foram derrotadas? Quantos ficaram tombados pelo meio do caminho desde março, quando começou toda essa tribulação até agora? Quantas pessoas tombou no meio do caminho? Quantas pessoas parou? Quantas pessoas recuou? Quantas pessoas voltou atrás? Quantas pessoas, como diz o ditado popular, jogou a toalha, se rendeu, se entregou? Quantas pessoas? Você não tem como contar a quantidade de pessoas que parou no meio do caminho, que foram vencidas no meio do caminho, que foram derrotadas no meio do caminho. E Paulo está dizendo, e com todas essas coisas, você ainda está em pé. Com todas essas coisas, você ainda está aqui. Você ainda está aí ouvindo a palavra de Deus. Você está aí como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Todas estas coisas não conseguiu te derrubar. Todas essas coisas não te conseguiu fazer parar. Todas essas coisas não te fizeram recuar. Antes, pelo contrário, você ainda continua orando, continua buscando a presença de Deus, continua ouvindo a palavra de Deus, diferente de todos os que foram vencidos. É por isso que ele está dizendo, mas por todas essas coisas somos mais que vencedores. Como que o mundo vai ver que eu e você somos vencedores? Justamente por esse aspecto. Quantos ficaram tombados no meio do caminho? Quantos se renderam no meio da jornada? E você continua em pé, você está aí, muitas vezes cambaleando, mas não se rendeu. Muitas vezes ferido, mas não vencido.
É isso que Deus quer que você entenda. E aí então, se você está agora naquele dilema, mas será que eu vou chegar até o final? Será que Deus vai me conceder essa vitória? E é aí então que eu volto para o versículo chave do início do texto que eu li. Preste bem atenção para você que tem questionado, meu Deus, quantas pessoas tombou nesse ano? Quantas pessoas foram derrotadas nesse ano? Quantos recuaram? Parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, quantos foram derrotados? Quantos recuaram? Quantos se renderam? Quantos entraram num quadro profundo de depressão? Quantos se suicidaram? E você está aí vivo, intacto. E agora talvez o inimigo venha e diz assim para você, não, mas você também não vai conseguir, você também vai ser vencido, você também vai cair, nem que for até o final desse ano eu te derrubo, nem que for até o final desse ano você será vencido, a segunda onda vai te derrubar, a segunda onda vai te vencer. E então vem aquela dúvida, vem o questionamento, e aí eu vou usar o verso 31, que foi o início do texto que eu li aqui, para mostrar e provar para você que você não será vencido, que você vai, inclusive, eliminar essa dúvida hoje dessa vitória. Essa dúvida, a questão dessa vitória, se virá ou não virá, vai ser eliminada agora. Deus quer eliminar essa dúvida do teu coração agora. Diz assim o verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira coisa que Deus quer que você entenda é o seguinte. Ele está ao teu lado. E não tem ninguém superior a ele. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem 3 atributos que só pertencem a ele. Não existe mais nada em ninguém que tenha um desses 3 atributos. Quais são os 3 atributos que o teu Deus tem? O teu Deus, ele é onipotente, ou seja, todo-poderoso. O teu Deus, ele é onisciente, ele sabe exatamente nesse momento o que está se passando na cabeça de cada um dos 7 bilhões e meio de habitantes da Terra. O teu Deus, ele é onipresente, ou seja, tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você tem um Deus que tem 3 atributos que só ele tem: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então ele está falando assim: se ele está com você, quem poderá te vencer? Quem poderá te deter? Você conhece um outro ser no universo que tem a onipotência? Ah, não conheço, pastor. Você conhece um outro ser no universo que tem a onipresença? Ah, não conheço, pastor. Você conhece um outro ser no universo que tem a onisciência? Ah, não conheço, pastor. Então é o seguinte, quem está com você é esse ser que tem esses 3 atributos que só ele tem, que só ele pode executar. Então, se ele está com você, ele mesmo pergunta: quem será contra você? Quem vai te deter? Quem vai te barrar? Quem vai impedir você de chegar no dia 31 de dezembro e cantar a vitória? Quem vai te impedir de chegar no dia 31 de dezembro e dizer: eu sou mais que vencedor? Mas por quê? Por todas essas coisas que aconteceram no ano de 2020. Por todas essas coisas que viemos passando desde março de 2020. E outra coisa, para você não ficar com dúvida de que ele vai te dar vitória, para você não ficar com dúvida de que você vai chegar até o dia 31 de dezembro, ainda nós vamos ver outra chave no versículo 32. Ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas estas coisas? Ou seja, eu vou abrir aqui um leque e parafrasear o verso de número 32, o que Deus está dizendo para mim e para você. Olha, Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, o que eu tinha de mais precioso, eu já te entreguei. O que eu tinha de mais valioso, eu já te dei de presente. Por que você acha agora que nessas outras coisas tão pequenas e que para mim é sem valor algum, eu vou deixar de te entregar? Pastor, mas que coisa é essa que ele já me deu? Esta coisa que ele já te deu, este presente valioso que ele já entregou em tuas mãos,
é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim para você: ei, meu filho, ei, minha filha, ei, meu servo, ei, minha serva, o que eu tinha de mais valioso era o meu primogênito, o meu unigênito. E eu dei o meu unigênito de presente por tua vida, por tua causa, para que você fosse vitorioso. Agora, se eu já te dei o que eu tinha de mais precioso, que era o meu unigênito, por que você está duvidando de mim, que eu não vou te conceder essa vitória até dia 31 de dezembro? Por que você está duvidando de mim, achando que eu vou te deixar na mão? Por que você está duvidando de mim, achando que você não vai terminar esse ano de 2020? Por que você está duvidando de mim, achando que eu não tenho o poder de te dar saúde, de te dar paz, de te dar alegria, de proteger a tua casa, de proteger os teus entes queridos, de proteger o teu emprego, de colocar o alimento na tua mesa, de manter a sua despensa com um alimento? Por que você está duvidando de mim? Eu já não te dei o que eu tinha de mais precioso? Eu não te dei graciosamente o meu filho morrendo em uma cruz, demonstrando o meu amor e a minha fidelidade por você? E agora, por conta de um emprego, por conta de uma pandemiazinha, por conta de uma tribulaçãozinha, você está achando que eu não vou te conceder a vitória, que eu não vou te dar a vitória? O que eu tinha de mais valioso eu já te entreguei graciosamente. Alegra o teu coração e entenda que essas outras coisas que você está precisando são apenas detalhes, são apenas pormenores, e eu vou conceder cada um desses detalhes, eu vou conceder cada um desses pormenores, porque o que eu tinha de mais valor eu já te entreguei graciosamente. E o melhor de tudo, hein? E ele te entregou isso antes de você ser servo, antes de você ser serva. Antes de você ser filho, antes de você ser filha, ele deu esse presente. Ele te presenteou com essa dádiva. E aí então ele pergunta, aqui nesse verso 32, se ele já nos deu isso, é isso que ele está perguntando. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Você está entendendo a pergunta que Deus está fazendo para você? Para você que estava na dúvida, para você que estava questionando? Ei, meu filho, ei, minha filha, como que eu vou te negar outras coisas tão pequenas, se o que eu tinha de maior e melhor eu já te dei de presente, antes de você ser meu filho, antes de você ser minha filha, antes de você ser meu servo, antes de você ser minha serva? Levanta a tua cabeça. O que você está precisando para mim é apenas um detalhezinho. O que você está necessitando, o que você tem perdido até a noite de sono, para mim não é nada. O mais difícil eu já te dei. O mais valioso eu já te entreguei. Como que eu não vou te dar isso? Como que eu não vou te dar a vitória nesse ano de 2020? Como que eu não vou te dar a vitória até o dia 31 de dezembro? Como eu não vou fazer você vencer esse ano de 2020 cantando o hino da vitória? Então, em nome de Jesus Cristo, alegra o teu coração. Em primeiro lugar, por saber que quando a palavra de Deus diz que por todas essas coisas você é mais que vencedora, essas coisas é justamente tudo isso que você passou em 2020. Essas coisas, sabe? A crise, a pandemia, os lockdown, a máscara, o álcool gel, o ente querido internado, né? Tudo isso daí, ele está dizendo, por todas essas coisas que você é mais que vencedor. Por todas essas coisas. E segundo lugar, que você tem que entender que o que está com você é onipotente, onipresente e onisciente. Quem? Quem será contra você? E terceiro que você tem que entender é que ele já te deu o que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de mais precioso, antes mesmo de você ser filho. Ele te entregou isso de presente. E agora ele te pergunta, por que você está duvidando de mim? Por que você está achando que eu não vou te conceder essa vitória? Por quê? Por quê? Eu te dei motivo para você duvidar de mim? Eu já não te dei o que eu tinha de melhor, antes mesmo de você ser meu filho? Por que você está pensando dessa forma de mim? Então, em nome de Jesus Cristo, mude a tua postura, mude a tua conduta, e comece a cantar o hino da vitória. Comece a cantar o hino da vitória e diga para Satanás, Satanás, é justamente por conta de toda essa tribulação de 2020 que eu sou mais que vencedor. E é justamente por meu Deus já ter me dado, antes mesmo de eu ser filho, o seu melhor, é que ele não vai me negar o que eu estou precisando para esse mês de novembro, o que eu estou precisando para esse mês de dezembro, o que eu estou precisando para esse ano de 2020.
Levanta a tua cabeça e cante o hino da vitória. Receba esta palavra que saiu do trono de Deus, do coração de Deus, para a tua vida. Amém? Um forte abraço.